Bom dia, Nara, tudo bom? Menina, é o seguinte, confirmem para mim, por favor, que eu fiquei com uma dúvida aqui agora. A gente chegou a ver organelas ainda ou não? Vimos. Beleza, então era, só queria confirmar, a gente tinha visto então a parte de citologia, ficou faltando divisão celular voltada para isso, né? Sim. Valeu. Tainazinha, tá com vozinha de sono, hein, meu amor? Fala pra mim, acordou agora? Não, acordei mó tempão. Eu acordo 7h30, 8 horas. Entendi. E que voz é essa? Tá, é só impressão minha mesmo? Eu acordei hoje com o corpo meio ruim. Entendi. Tô um pouco Por conta, assustada. por conta do tempo? Não sei, pode ser. Normalmente essa época do ano eu fico assim. Desculpa, não entendi, Tainá. Pode ser, normalmente essa época do ano eu fico assim. Ah, sim. Mas você falou que estava assustado, o quê? Medo de estar com alguma coisa, é isso? É, lógico. Doido, né? Doido. Qualquer coisa que a gente tem, a gente fica apavorado, né? Aqui em casa, enquanto o pessoal tá entrando, é, todos nós já tivemos alguma coisa que, sei lá, a gente ficasse com medo de já ter tido esse negócio aí. E assim, sintomas aleatórios, sabe? Tipo, é, eu no início do mês fiquei com muito problema abdominal, tipo, diarreia, sem fome, essas coisas doidas. Eu falei, gente, não é possível. E tendo todo o cuidado do mundo, assim. Depois foi minha mãe, teve também, a minha avó. A minha mãe ficou presa aqui em casa porque ela mora lá em Itaipava, mas ela veio para cá assim uma semana antes da pandemia e não conseguiu sair daqui. E, e agora a minha avó, cara, tá com essas coisas assim. A gente fica todo mundo preocupado, é bizarro. Então eu super entendo aí o que que você tá falando. E a gente não sabe o que que é, né? Ai, pois é, muito ruim a situação. É, vocês já tiveram algum caso de alguém próximo a vocês que acham que já tenha tido o Covid? Não, não, ninguém. Bom, Só amigos, só. Família não. amigos que tiveram ou que acham que tiveram? Não, que tiveram mesmo. Tenso. Fizeram um teste, então. Uhum. Louco. Aqui no caso da gente, eu fui para o hospital, minha mãe foi ao hospital. Com o maior medo, a gente não queria ir, mas enfim, tinha que ir, não teve jeito. E, e no caso da minha mãe, o médico falou que fazer o teste tinha 70% de chance de dar errado. Então, ele não aconselhava, pra vocês terem uma ideia. E, e no meu caso, como era questão abdominal, eles nem sugeriram, nem cogitaram isso. Mas, mas aí depois eu comecei a reparar que tinham alguns casos aí que se assemelhavam com esses sintomas. Eu já estava melhorando mesmo, então não fiz o teste, mas pretendo fazer quando passar isso tudo, né? Porque eu também não quero ficar dando mole de ir para o hospital sem estar sentindo nada. Mas a gente fica com isso na cabeça, né? Tô doido. Bom, tava esperando o pessoal entrar, mas vamos dar sequência aí. A nossa aula de hoje que é de divisão celular. Essa matéria é tranquila para vocês? Sim ou não, talvez. Pra mim não, nem um pouco.
Boa, Tainá. Gostei da afirmação. Então a gente vai ter assim um trabalhinho legal para fazer hoje. Eu espero que vocês saiam daqui hoje entendendo tudo disso. E aí eu gosto de pegar pessoas assim, cara, isso não é legal para mim, eu não gosto, exatamente o que a Tainá falou. Porque aí é um parâmetro para eu poder conseguir analisar se realmente a gente conseguiu atingir o objetivo ou não com a aula. Então, cara, interage aí bastante comigo para poder ver se a gente consegue desmistificar esse treco aí. Vamos lá. Então, a aula de hoje é ciclo celular e divisão celular. Existe uma diferença. Vocês sabem qual é a diferença entre ciclo celular e divisão celular? O ciclo tem a ver com aquela fase S, G, é isso? O ciclo leva em consideração isso que você disse, sim, Sara, que é a preparação para a célula se dividir. Divisão celular é o que vocês conhecem como mitose e meiose. Isso é divisão celular. Existem esses dois tipos aí muito conhecidos, né? Quando se fala de ciclo, você está considerando a mitose ou a meiose e mais o tempo da preparação para ela se dividir. Qual o nome que eu dou para essa preparação? Alguém sabe? Intérfase? Boa, intérfase. É isso aí, tá? Quando se pensa em algo mais no geral, né? Mais amplo, era o que eu queria dizer. A gente tem o seguinte: a intérfase e a divisão celular, que no caso é a mitose e a meiose. Então a gente tem que entender já esse mapa mental aí básico da aula de hoje. E então, como é que funciona essa primeira fase de preparação chamada de intérfase? A primeira coisa que você tem que saber, queridos, é o seguinte: essa é a fase mais demorada. Ela leva em torno de 90 a 95% do tempo total do ciclo todo. Então, a maior parte da divisão celular é você se preparar para se dividir. Essa preparação, que demora muito, ela também é responsável pela maior parte da atividade biosintética, ou seja, é a parte onde você vai produzir mais coisas ao longo do ciclo celular, tá? Durante a mitose e a meiose, você praticamente não produz nada, você só tem um processo para separar as coisas, né? Você tem uma célula que é formar duas na mitose, você tem uma célula que é formar quatro na meiose. Então, a separação das coisas é muito mais fácil do que, de fato, você duplicar elas antes. A gente tem aí três fases que constituem a intérfase. A fase G1, S e G2. Tenho que decorar isso? Não, você tem que entender isso. Saber os nomes é só uma das etapas. Você tem que entender quais são as fases e o que acontece em cada uma delas. Dúvidas até aqui? Não. Rômulo, você já está apresentando? Vocês não estão vendo? Eu não. Não. Gente, eu tô aqui fazendo Eu todo o pensei que era um esqueminha. diálogo, alguma coisa assim. Muito obrigado, Inara, por ter me falado. Foi agora? Foi. Obrigado. Então, só para agora ficar uma coisa mais clara na cabeça de vocês. Eu tinha iniciado a aula, né, perguntando a diferença entre ciclo celular e divisão celular. Expliquei para vocês que ciclo é algo mais amplo e divisão é algo mais específico. Que divisão é mitose ou meiose e que ciclo leva em consideração o tempo que você se prepara para se dividir.
né? Então, essa era a introdução. Falei que o ciclo celular, ele leva em consideração, então, a intérfase mais a mitose e a meiose, que é a divisão celular. Aí, eu passei para as características da intérfase, né? Falando que a intérfase é a parte mais demorada, né? Leva de 90% a 95% do tempo total do ciclo. Falei que a maior parte da produção das proteínas são todas formadas aqui, né? Que durante a mitose ou a meiose é só uma separação mesmo, um processo de separação em etapas para que não haja erro, e que a intérfase é separada em G1, S e G2, e que você não só tem que saber quais são essas etapas, como quais são as funções de cada uma delas. Então, eu estou repetindo tudo aí, o que vocês não estavam conseguindo visualizar. Tá. Aí a gente volta, então, aqui para onde eu estava. Fases do ciclo. Vamos pegar um exemplo de uma célula da pele humana. Quanto tempo vocês acham que a célula da pele humana tem de vida? Chuta. Um dia, um ano, um mês, uma semana, 10 anos, ou a vida toda? Não sei, meses? Vamos lá. Se eu pegar a célula da pele como exemplo, a fase G1 tem 12 horas. A fase S tem de 7 a 8 horas. A fase G2 tem de 3 a 4 horas. A mitose, ela vai ocorrer em 1 ou 2 horas. Ou seja, a gente tem um total de 24 horas. É o tempo que a nossa célula da pele dura. Quanto mais exposto essa célula for, menos tempo de vida ela tem. Quanto menos exposta ela for, mais tempo de vida ela tem. Porque a exposição ao meio ambiente faz com que ela seja muito sensível a ele. As alterações ambientais, né? As degradações externas. Então, é necessário que você renove esse tecido com facilidade. Uma célula do coração são meses, e aí entraria no que a Sara falou. Existem células que vivem a vida inteira com a gente, tipo neurônio, tipo célula do músculo, se ela não for degradada, uma célula hepática do fígado. Então, é assim que vai acontecer o nosso ciclo celular, tá? Então, a gente tem a fase G1, S e G2, constituindo a intérfase, e a mitose, ou a meiose, é o M ali. No caso, é mitose, porque a gente está falando de célula da pele. E eu disse para vocês que a célula da pele tem um total de 24 horas. Repara que tem um negócio aqui escrito G0. O G0, ele é uma fase que nem todo mundo entra. Repara que ele está ali, né, próximo do G1, e o G0 são células que saem da divisão celular. Elas são formadas, depois elas não continuam, tá? Esses tecidos que eu falei para vocês, que não tendem a ficar se dividindo, são aqueles como o cérebro, tipo neurônio,
ah, as células do fígado, do músculo, elas tendem a não ficar se dividindo. Por quê? Imagina um fio que passa eletricidade, no caso do neurônio. Se eu corto o fio, vai passar eletricidade? Não. Quando você está numa divisão celular, a célula não está funcionando, ela tá no período de latência, ela está no período de inativação. Então, se eu pego o neurônio e ponho ele para dividir, ele para de funcionar. E aí imagina, como é que o corpo humano vai funcionar se o neurônio está parado? Você ia ter bloqueio a todo tempo, né? Um nervo é formado por milhares de neurônios. Então, se um neurônio para, a informação para. E ela não pode parar. Então, teu neurônio, ele não sofre divisão celular depois que ele é formado. Depois que o tecido é constituído, ele não sofre mais divisão, tá? Ele fica no estágio de latência. Esse estágio de latência é o que é chamado de G0. Existem outros dois tecidos que também ficam em G0, que é o músculo e o tecido hepático, tá? Só que tem uma diferença. O neurônio ele entra em G0 e não sai mesmo. No caso do músculo e do fígado, eles entram em G0, mas em qualquer dano causado às células hepáticas e musculares, eles saem de G0, completam a divisão celular para renovar o tecido e depois voltam para G0 de novo. Tanto é que o fígado, ele é dito como o único órgão do corpo humano com capacidade regenerativa de até 1/3. Vocês já ouviram falar disso? Sim. Beleza. Por que ele tem capacidade regenerativa de 1/3? Porque ele fica em G0, tá? Que é estágio de latência. E aí, quando você, sei lá, sai pra baladinha, vai beber álcool lá que é tóxico. Ou toma um remédio que é muito forte e vai agredir teu fígado. Então, essas células que morrem, elas fazem com que aquelas que estavam vivas, que estão vivas, elas saiam de G0, se dupliquem para poder compensar a perda daquelas células mortas. E aí, quando compensa, todas voltam para G0 de novo. O músculo é a mesma coisa. O pessoal aí que gosta de academia, né? Você vai para academia para quê? Para matar células do sistema muscular, né? Do sistema não, perdão, do tecido muscular. Então você vai lá e rompe as células do tecido muscular, matando elas. Então as que sobram saem de G0, repõem as que foram mortas e voltam para G0. O que eu quero dizer com isso? Que você não fica produzindo célula muscular a todo momento, não, filho. E as células musculares que você tem são elas que vão viver com vocês provavelmente pro resto da vida. Você só repõe as que morrem, porque, por exemplo, a pessoa é sedentária vai para academia para pegar um peso que não está acostumado, isso vai fazer com que aquela célula muscular dela não tenha condições disso. Então ela rompe aquelas para colocar outras maiores no lugar. E é isso que faz a diferença entre o processo de hiperplasia e hipertrofia. Vocês sabem a diferença sobre isso? Eu não sei não. Beleza. Hipertrofia, você já deve ter escutado falar, pelo menos. Já. Então, hipertrofia é o processo de você estimular o aumento da célula, o tamanho da célula. Então, hipertrofiar um órgão, um tecido, é você estimular ele a aumentar o seu tamanho. Então, é o momento aonde você vai. Você tem duas maneiras, né? Ou você aumenta o tamanho dessa célula, ou você mata uma célula e quando repõe, você repõe uma maior, tá? Esse é o processo de hipertrofia. É diferente de hiperplasia. Hiperplasia é o processo do aumento do tamanho
da célula, tá? Do tamanho não, perdão. Do número de células, isso é hiperplasia. O que eu tinha falado é hipertrofia. Então, hipertrofia é aumento do tamanho, hiperplasia é aumento do número. Então, peraí, quando você é um zigoto e vai virar um feto, você teve que alterar o número de células do teu corpo, né? Você tinha uma célula que era o zigoto, depois você teve várias. Então, isso é um processo hiperplásico. Fui para academia, malhei, tô com um braço muito maior do que eu tinha antes. Isso é um processo hipertrófico. Se a pessoa desenvolve um tumor, é um processo hiperplásico. Sacaram a ideia? Aham. Então, hiperplasia e hipertrofia é muito importante vocês saberem, tá? Tem um gráfico aqui para mostrar justamente como ocorre essa divisão celular. Então, a gente tem aqui um gráfico mostrando as fases do ciclo celular na abscissa, e na ordenada a gente tem aqui a quantidade de DNA por célula, tá? Qual é a quantidade de DNA que a gente tem numa célula somática humana? Vamos lá, galerinha, ajuda aí. Numa célula somática humana, a gente tem. Isso sem considerar os sexuais? Isso, Então, são os 44 pares? quase, quase isso. Cada um, pai e mãe, dá quanto para o filho? Lembra da aula de conceitos de genética lá que a gente falou sobre isso? 23. Perfeito. Se o pai e a mãe dão 23, a criança tem quantos? 46. 46. Então você não tem 44 pares, você tem 23 pares, né? E aí no total você forma 46. Oi? É porque eu achava que não considerava os sexuais. Não, considera sexual. Ah, e agora eu entendi o que você falou. Não, considera sexual sim. É porque quando eu pergunto para você qual é a quantidade de cromossomos na célula, você tem os cromossomos sexuais em todas as células. Então, eu não tenho só o cromossomo sexual no meu espermatozoide. Todas as células do meu corpo têm o mesmo material genético. A diferença é que nas células somáticas eu vou expressar, né, os cromossomos daquele tecido, entendeu? Então, assim, aonde que eu vou ter uma maior prevalência dessas características sexuais? Vai ser no na minha gônada, né? Meu órgão sexual específico para isso. Agora, nas células somáticas, tipo no coração, tenho lá o meu XY? Tem. Só que ali eu não vou produzir testosterona, ali eu não vou produzir é, essa parte sexual, porque a função do coração não é essa. Mas o DNA é igual em todas, porque você tem que pensar assim, um dia todos nós fomos zigoto. Todos nós éramos zigoto, a gente só tinha uma célula e o DNA estava todo ali dentro. Quando você começou a dividir essa célula, né, em várias outras, todas as outras vieram dessa. Então todas as outras vão ter a mesma carga genética, vai ter tudo, inclusive sexual. Só que vão ter alguns tecidos que vão ser especializados nisso, né? Então é isso que eu quis dizer. Ficou claro, Sara? Entendi, eu achava que você estava restringindo a só a parte somática, mas entendi. Beleza. Então a gente tem aqui uma quantidade de DNA por célula que é 46.
está sendo representada pela letra C. Quando você sofre divisão celular, você tem que duplicar, né? Porque se você duplicar na célula, tem que duplicar também o material genético. Então, você tem C e 2C como parâmetro. Repara que esse 2C ele é atingido na próxima fase, na chamada S, que é quando você replica o DNA. Então, eu saio de C para 2C. Ou seja, se eu tinha 46, agora eu vou ter quantos? 92. 92. Boa. Então, é isso que a gente consegue verificar nessa parte. E aí, eu tenho 92, vou para a fase G2 e vou fazer a verificação desse material, se ele está correto ou se existem erros. E se tiver erros, eu vou fazer o reparo desses erros. E aí, por fim, o que que você faz? Você separa eles, né? Então, eu tinha o material genético X, eu dupliquei esse material genético X, depois eu fiz a separação desse material genético X, e aí repara que lá no gráfico da mitose, depois da mitose, no finalzinho dela, o que que você tem? Você tem a queda de 2x, no caso aqui 2C, para C. Por que isso? Porque eu tinha uma célula e depois da mitose ela foi separada em duas células, com a mesma quantidade de cromossomos da célula mãe. E aí o ciclo se repete. Então, esse é um gráfico de mitose, é um gráfico que costuma cair em prova comumente, tá? É, e fazendo comparação desse gráfico para o gráfico da meiose, que não tem aqui nesse slide. Então, vocês têm que entender o seguinte, e no caso da, da mitose, ele se comporta dessa maneira. No caso da meiose, a gente vai ver que a gente tem a divisão, ela faz com que as células finais elas tenham metade do número de cromossomos do que do que a célula é, do que a célula na mitose. Então, no final desse processo na mitose, você tem C, que é metade de 2C, mas no caso ela mantém C, que era no início, né? Então, as células finais têm a mesma quantidade que a mãe, que era inicial, C. No caso da meiose, você vai ter células que é C sobre 2. Então, as células filhas, elas têm metade do número de cromossomos do que a célula mãe, que é C. Então, no gráfico aqui, no final da meiose, você não teria a restauração de células filhas com C cromossomos. Você teria aqui, elas mais ou menos aqui embaixo, em C sobre 2, tá? Porque aí você está representando então a meiose. Essa seria a diferença entre o gráfico de mitose e meiose. Eu sei que não falamos ainda nem da mitose, nem da meiose, mas eu queria já fazer um comparativo do gráfico para vocês entenderem que esse gráfico ele vai ser diferente nesses dois casos, tá? Mas a interface em si, ela não muda, ela é igual nas duas. Bom, então características da divisão celular, do ciclo celular, no caso. O ciclo ele pode demorar horas, foi o caso da célula da pele, como a gente falou. Pode ser, por exemplo, na mucosa. Mucosas também sofrem divisão celular em maior quantidade. Então, mucosa intestinal, mucosa ocular, nasal, peniana, vaginal, anal, tudo isso tem ciclo de algumas horas, no caso, um dia, geralmente. Mas você pode encontrar aí células que tenham meses de vida, por exemplo, uma célula cardíaca, né, uma célula muscular que não tenha tanto esforço físico sendo imposto a ele. Então, é um exemplo, tá? Beleza. No caso de neurônios, hemácias, eu nem tinha comentado da hemácia, né? Mas ela também músculo,
células hepáticas são tecidos que tendem a entrar em G0. Lembrando que G0 é aquela fase aonde a gente vai ter um estágio de latência, um período que a célula entra logo após a entrada de G1, ela cai para G0 e aí esse tecido ele fica ali até o órgão ser lesionado, até o órgão ele ter necessidade de promover uma divisão celular, e aí, porque foi lesionado, porque perdeu uma parte do tecido, ele precisa recuperar esse pedaço. Então você sai de G0, volta para G1, termina o seu ciclo celular, e depois você volta para G0 de novo. Então a gente entra para especificar o que acontece em cada fase da intérfase. E aí a gente tem aqui as 3 fases básicas, G1, S e G2. Digamos que eu vá a um supermercado e eu tenha lá uma sacola de 5 quilos. E aí eu faço lá compras que caibam nessa sacola de 5 quilos. No final do processo, eu recebo um telefonema da minha mãe ligando e perguntando se se é, ela quiser, tá? Que eu compre as mesmas coisas que eu comprei para mim e ela precisa que eu compre para ela as mesmas coisas, qual seria o mais inteligente? Eu voltar e pegar os produtos ou uma sacola nova para poder colocar os produtos primeiro? Entenderam o que eu quis falar? Eu não entendi muito bem, não. Tá. Eu tenho uma sacola de 5 quilos, eu levo para o supermercado e encho essa sacola com os produtos que eu quero. No final do processo, eu recebo um telefonema de alguém pedindo para que eu leve as mesmas coisas que eu tinha comprado para mim. Eu posso pegar os produtos e tentar colocar nessa sacola que já está preenchida, ou eu posso pegar outra sacola com a mesma capacidade para poder voltar lá e pegar os produtos. O que seria mais interessante? Pegar outra sacola. Pegar outra sacola. Por que que eu estou falando isso? Você tem uma célula. A célula ela vai se dividir em duas. O que você acha que vai acontecer primeiro? Eu vou duplicar as coisas que tem dentro da célula, ou eu vou duplicar o tamanho da célula primeiro? O tamanho? O tamanho da célula, era essa a comparação que eu queria fazer. Então, na fase G1, repara que você tem ali uma alta síntese de RNA e proteínas, tá? Ou seja, eu estou duplicando o que tem dentro da célula primeiro, ou seja, o produto. Só que durante esse produto, a produção desse produto, que é uma coisa lenta, você tem um aumento do tamanho da célula. Então, o aumento da célula, ela vai ser mais rápida do que a produção das coisas internas. É como se eu estivesse pegando uma sacola primeiro, para depois preencher a sacola. E isso acontece na fase G1. A fase G2, ou G2 não, perdão, a fase S, ela tem a função estritamente de duplicação do DNA. Então, a função aqui é duplicar o material genético. Ou seja, se eu tinha 46 cromossomos, na fase S é o momento onde eu vou produzir 92, né? Produzir 92 não, porque eu já tinha 46, eu vou produzir mais 46 e no total vou ter 92. E ali a gente também vai ter síntese proteica. A fase G2, ela tem uma função mais de reparo. Então ela produz uma proteína ou outra,
Mas ela vai fazer o reparo, ela vai ver se houve algum erro durante o processo de G1 e S, e se houver algum erro, ela vai tentar, então, fazer os acertos finais, né? A gente chama de check-out essas, essas correções que são feitas. Ela não é específica da G2. Você tem check-out na G1, você tem check-out na S, você tem check-out na G2, porém, a G2 ela já tem uma maior especificidade nesse processo, pelo fato dela já ter passado pelo aumento do tamanho da célula, já ter passado pelo aumento da quantidade de DNA. E aí, se você souber isso daqui, já vai facilitar muito a nossa vida quando se trata de intérfase. Porque quando se estuda divisão celular, mitose, meiose, as pessoas estão muito preocupadas com as etapas da mitose e as etapas da meiose. As pessoas não se preocupam muito com as fases da intérfase, que são muito importantes para a mitose, para a meiose acontecer. Lembrando que isso daqui demora 90% do processo do ciclo celular. Foi ou ficou alguma dúvida? Não, foi. Tá indo de boa, Tainá? Sim, por enquanto sim. Beleza. Então agora a gente vai começar a brincadeira. A gente vai começar a falar da divisão celular, ok? Quais são as características, então, da mitose? A primeira eu já falei, né? Uma célula. Eu já falei algumas, na verdade. Uma célula gera quantas células? Duas células. Além disso, a quantidade de cromossomos que tem na célula original, que a gente chama de célula-mãe, ela é igual nas células filhas. Então, se eu tinha 46 na célula que vai iniciar o ciclo, nas duas filhas, cada uma delas vai ter 46. Lembra que a célula-mãe, lá na fase S, ela duplicou o DNA. Então, ela foi para 92, por isso, cada filha final vai ter 46. Essas células filhas, elas não só têm a mesma quantidade de DNA, como não houve variabilidade genética. Então, elas são clones entre si e em relação à mãe, tá? Então, eu tenho uma célula X e no final eu tenho duas X, que são idênticas. Isso serve para quê? Para que eu faço mitose? Cara, a gente faz mitose para poder fazer regeneração de tecido, cicatrização de tecido, para repor células iguais, para aumentar de tamanho. Então, uma criança está crescendo, que precisa produzir maior tamanho de um determinado órgão, ela vai fazer mitose. Como é que eu posso generalizar isso? Mitose ocorre nas nossas células autossômicas, ou seja, somáticas. Ou seja, tudo aquilo que não for envolvendo produção de gametas. Então, isso é muito importante que você saiba. E o número diploide é mantido nas células filhas, ou seja, eu vou carregar os 23 cromossomos do meu pai, eu vou carregar os 23 cromossomos da minha mãe em todas as minhas células. Então, como eu estou carregando A dos dois, então eu vou falar que o número é diploide. Ou seja, eu tenho 46 cromossomos? Tenho. Mas, na verdade, eu tenho 23 pares de cromossomos. Toma cuidado só com uma coisa, né? Quando a gente fala de mitose, eu falo, uma célula gerou duas. Então, quantas eu tenho no final? 3. Adorei a tua resposta, Sara. Era isso que eu queria. Não é o certo, mas era isso que eu queria. Porque pensa, eu tenho uma célula. Ela vai se dividir em duas. Então eu tenho 3 no final? 2. Então,
Entendeu? Entendi. É porque essa anterior, ela não existe mais, ela se dividiu em duas. Então, mas essa pegadinha que eu fiz aí com você, ela, ela confunde uma galera aí, tá? Então é importante a gente ter brincado com isso para poder isso não causar confusão para frente. Então vamos lá. Finalidades do processo mitótico: crescimento e regeneração de tecidos, né, autossômico. Cicatrização é autossômico. Aí vem pulo do gato, né? Por exemplo, a formação de gameta no animal é meiose, mas na planta é invertido. Então a formação de gameta na planta é por mitose. Isso já caiu em prova e muita gente errou. Outra, formação de gameta em animais por partenogênese. Se fosse uma formação de gameta em animal normal, tipo a gente, era meiose. Mas quando o animal faz partenogênese, é mitose. Vocês sabem o que é partenogênese? Óvulo não fecundado, né? Isso aí. Partenogênese é exatamente o que a Sarah falou. É quando você tem lá um indivíduo, no caso uma fêmea, que produz lá o óvulo, e esse óvulo não fecundado, ele vai se desenvolver, mesmo assim, para formar um indivíduo. Isso é muito comum, por exemplo, nas abelhas. Então, na abelha, se o zangão fecunda o óvulo da rainha, você pode formar ou operárias ou rainhas. No caso da não fecundação do óvulo, a gente vai ter o seguinte: se não fecunda, o óvulo se desenvolve sozinho e forma zangão. Então, o zangão, ele é só filho da mãe. Ele não tem pai. Porque ele não é diploide, ele é haploide. Ele só recebeu os cromossomos da mãe, ele não recebeu os cromossomos do pai. Isso é um exemplo. Bom, e por fim, as divisões do zigoto durante o desenvolvimento embrionário, né? Ou seja, a gente era zigoto, depois virou feto, depois virou criança, e assim por diante. E isso também faz parte, né, dos processos mitóticos. Vamos. Pode falar. A questão do zangão, eu até acho que vi uma questão, acho que foi do simulado, que perguntava se ele recebesse geleia real, se ele poderia virar uma rainha, mas independente disso, não, porque o número de cromossomos dele é só N ou tem relação com a geleia real também? Não, não, essa questão é legal. Ele não pode virar rainha porque, geneticamente dizendo, primeiro, ele não é fêmea, então ele não tem condições de produzir óvulos, então ele não vai virar rainha nunca. Mas a rainha é uma hipertrofia por conta da geleia real. Uma operária que é alimentada na infância com geleia real, ela vira rainha. Mas o zangão não pode por conta dessa limitação genética mesmo. Entendi, obrigada. Nada. Então repara o que vai rolar na mitose de uma maneira geral através dessa imagem. O vermelho aqui dentro do núcleo representa um cromossomo da mãe. Mas poderia ser do pai também, tanto faz. O azul representa o cromossomo aqui do pai. Poderia ser o vermelho também, tá? Então eu tenho 23 cromossomos da mãe sendo representados aqui pelo vermelho e 23 cromossomos do pai sendo representados pelo azul. Quando você sai da primeira imagem para a segunda imagem, o que aconteceu de diferente? Ele duplicou, não? Duplicou o cromossomo, isso aí. Então eu tinha 23 e 23, agora eu tenho 46 cada um, ou seja, eu tenho 92. Qual é o momento do ciclo celular que isso daqui acontece? A gente já falou hoje.
Na interface. Isso, perfeito. Na fase S da intérfase. E aí, isso daqui ainda é intérfase. Depois, o que vai acontecer? Agora na mitose. O núcleo vai sumir, ele vai se desintegrar. Os cromossomos vão ser alinhados no centro da célula. Esses cromossomos duplicados. Depois, o centríolo, lembra do centríolo? Ele vai puxar metade dos cromossomos para um lado, metade para o outro. E depois a célula se separa. Quando ela se separa, o núcleo volta e eles ficam lá. Da mesma forma que a célula mãe era. Só que a gente vai dar nome para cada etapa dessa. Então a mitose é isso. Quais são essas fases? Que estão aqui dentro, já te expliquei, agora eu vou dar nome. Então eu tenho prófase, metáfase, anáfase e telófase. Aqui a gente tem uma imagem da prófase, porque quando isso cai em prova, algumas vezes, tá? Ele cai dando a imagem e pedindo para você reconhecer qual é a fase. Então você tem aqui uma fase da prófase, você tem aqui uma imagem da metáfase, lembrando do alinhamento no centro da célula, né? Você tem aqui uma imagem da anáfase, que é aquela parte da separação dos cromossomos duplicados. E a gente tem, por fim, a telófase, que é a fase aonde eu tenho a separação das duas células formadas. Tem algumas informações a mais ali que a gente vai ver ao longo da aula, mas essas imagens elas têm que estar bem fixas na cabeça de vocês. Inclusive, o que eu sugeriria a vocês como forma de estudar essa matéria? Pegar uma folha, ofício, escrever lá mitose e colocar dividir essa folha em 4 círculos, tá? A não ser a última, que não é um círculo só, na verdade são 2, né? Porque ela está se separando. Mas é você desenhar a fase, prófase, metáfase, anáfase, telófase. E aí, conforme você estiver desenhando, você coloca o que está acontecendo do lado, que é o que eu vou fazer aqui agora. Tá? Então, eu acho que é a maneira mais simples de se estudar isso. E é aquele tipo de aula que depois que você pega a manha, você não erra mais questões nenhuma sobre ela. Então, vamos ver. Eu coloquei as imagens e agora eu vou falar as características de cada uma. Então, a primeira é a prófase. A prófase é a fase mais longa da divisão celular. Cuidado para você não se confundir com o que eu estou falando agora, tá? Porque eu estou falando para você que essa é a fase mais longa da divisão celular. Ela não é a fase mais longa do ciclo. A fase mais longa do ciclo é a intérfase. Mas da divisão é a prófase, ok? A gente vai ver isso e eu já vou adiantar um pouquinho para vocês. Ela é a fase mais longa, não só na mitose, ela é a fase mais longa na meiose também. Porque é a prófase que lá na meiose vai ter a capacidade de gerar variabilidade genética. Então, por isso ela é a mais longa, é porque ela dá início ao processo todo. Então, é uma responsabilidade, né, uma especificidade muito grande desse processo. Bom, o que acontece aí? Pode perguntar. Foi mal. É porque eu lembro que nessa questão de variabilidade tinha alguma coisa a ver com paquítano, acho que é esse o nome. Eu não lembro muito bem qual a relação. Paquítano é uma subfase da prófase na meiose. Na mitose, prófase é uma coisa só. Na mitose. Na meiose, a prófase ela é subdividida em 5 etapas. E aí essas subetapas são, a gente chama de lesipadidia. Leptótano, zigótano, paquítano, diplótano e diacinese.
São 5 etapas. Mas isso você só vai ver na meiose, na prófase da meiose. Na prófase da mitose é uma coisa só, tá? Então não precisa se preocupar por enquanto. Ah, tá, obrigada. Beleza. Então a gente tem o início da condensação cromossômica, né? Ou seja, pensa bem comigo. O núcleo, ele sai, né? Eu mostrei essa imagem aqui para vocês, que o núcleo, ele é desintegrado para os cromossomos serem alinhados e separados pela célula. Como é que eu iria dividir o cromossomo se tem o núcleo ali protegendo? Como é que o centríolo vai puxar um cromossomo se tem o núcleo protegendo eles, envolvendo? Então o núcleo tem que sumir. Só que, se o núcleo some e o DNA estiver aberto, ele estiver na forma de eucromatina, vocês lembram dessa diferença de eu e heterocromatina? Sim. Então, se o DNA na forma de eucromatina, quando o núcleo se desfizer, o que acontece com esse DNA? Enquanto vocês estão respondendo, eu vou pegar o carregador para o computador não desligar. Peraí. Pode falar. Alguém lembra disso? Ele fica solto na célula? Ele fica solto. O que as enzimas vão fazer com esse DNA? As enzimas vão quebrar a molécula de DNA. E aí, quebrando, esse DNA ele passa a não funcionar mais. Ele vai ser degradado. Então, você não tem mais a função do DNA ativa, né? Então, eu preciso proteger esse DNA de alguma forma para que ele se mantenha íntegro depois que a divisão celular acabar. Essa é a ideia. Beleza? Então, eu preciso manter a integridade do DNA. Como é que eu faço? Transformando de eucromatina para heterocromatina. Ou seja, condensando o DNA, fechando ele, transformando ele em cromossomo. Então é isso que a gente faz no início. Condensa o DNA. Depois que ele está condensado, protegido, o núcleo desaparece. Desaparece para que esse DNA condensado tenha capacidade, né, de permanecer íntegro no citoplasma e poder ser dividido. Junto com isso, você tem a duplicação e migração dos centríolos. Então, os centríolos se duplicam e vão para os polos da célula para poder fazer a divisão desse material genético. Forma-se também o áster e o fuso mitótico. Que é isso? Também chama de acromático. Se você olhar na metáfase, você vê os centríolos e você vê umas linhazinhas que ligam o centríolo à membrana plasmática da célula. Isso são os astres. Os astres, eles são âncoras para segurar o centríolo aqui, tá? Para ele não ficar balançando, para não ficar solto. O fuso acromático são essas linhas que você está vendo aqui, que ligam o centríolo até o cromossomo. Isso é o fuso, que é formado por microtúbulos, que a gente viu na semana passada na aula de organelas. Tudo bem ou não? Tudo bem. Beleza.
Eu nunca vi caindo em prova isso, tá? Mas eu acho que em algum momento vai cair. Perguntando, é, perguntando para vocês o seguinte: o que acontece primeiro, a condensação cromossômica ou o desaparecimento do núcleo e por quê? Se vocês entenderam o que eu falei, me ajudem, por favor. Condensação cromossômica. Pelo fato de. Proteger o DNA. Isso aí, proteger o DNA. Então, aqui ele está mostrando que tem a formação do fuso acromático na prófase já. Ali você ainda está vendo o núcleo, né? Então o DNA ainda não foi condensado, né? Aqui é só uma imagem dos centríolos duplicados com os seus respectivos fusos e os ásteres, né? Que são as âncoras, os pontos de ancoragem. E essa é a imagem que a gente vê da prófase, né? O DNA se duplicando. Você vê ali o centríolo já formando áster e fuso que vão estar indo cada um para o polo da célula. O núcleo ele vai começar a desaparecer, o nucleolo também, e é basicamente isso. Para fazer ela é tranquila na mitose, ela só é um pouco mais difícil na meiose, porque é subdividida em etapas, mas e por conta da variabilidade. Mas a mitose ela é mais tranquila. Aí a gente vem para a metáfase. A metáfase é quando você tem o grau de condensação máxima dos cromossomos. Então, no microscópio, se você olhar uma célula em divisão, essa é a fase, é a melhor fase para você ver, porque você vai ver o DNA quando ele não está condensado, você não consegue ver direito, porque ele está muito mole, ele é muito fininho. Quando ele está condensado, você vê ele muito bem, porque ele fica uma estrutura bem durinha, bem firme, é mais fácil de ver. A fase dita metáfase é a fase onde os cromossomos ficam no centro da célula, né? Então, não é uma coisa difícil de visualização, tá? Tipo, e de representação também. Só que você tem que lembrar que eles só estão no centro da célula porque os cromossomos, perdão, os centríolos é que organizou esses cromossomos no centro da célula através dos fusos acromáticos. E ainda tem uma estrutura chamada de cinetócoro, que é justamente a posição aonde o fuso acromático vai se ligar no, no cromossomo. Então a gente tem aqui uma visualização antes, né, da metáfase, ou seja, no final da prófase. E aí os fusos se ligam, né? E no fim você tem um alinhamento deles no centro da célula. Esse alinhamento faz com que a gente chame essa região de placa equatorial ou placa metafásica. E essa placa metafásica, ele é um termo bem conhecido. É uma das características da metáfase. Então, essa é a imagem que a gente tem da metáfase, mostrando os cromossomos alinhados aqui na zona equatorial, né, o placa metafásica. Tem aqui as fibras do fuso acromático formado por microtúbulos, o cinetócoro, que são esses negocinhos aqui, né, as bolinhas por onde você liga o fuso ao cromossomo, que na verdade é a região do centrômero, né, que a gente chama isso aqui de centrômero, o meio do cromossomo. Só que existe uma posição do centrômero para ligação. De acordo com Wikipédia, Perdão. o centrômero ou centrômero é a região mais... E aí, essa posição... Estava aqui me Eita, divertindo tentando falar trava-línguas. Hoje o pessoal está bem animado aqui no Google. Então, o local da ligação é justamente o que a gente vai chamar de cinetócoro, mas a estrutura em si
é chamado de centrômero, tá? E uma coisa muito interessante que vocês têm que saber aqui, cara, que isso aqui vai ser o divisor de águas para vocês. O cromossomo, ele é uma estrutura única, eu já tinha falado isso para vocês em algum momento. Só que vocês estão vendo eles aqui na forma de X, né? Aí todo mundo acha que isso daqui é um cromossomo só. Mas na verdade isso daqui é um cromossomo duplicado. Lembra que ele foi duplicado na fase S? Ele era um pauzinho só, aqui ele virou dois pauzinhos e está no formato de X. Quando ele é quebrado ao meio, é em um pedaço para o lado e outro para o outro. Só que esse pedaço que está sendo quebrado ao meio, ele é igual, né? Tipo, esse lado de cá é igual a esse lado de cá. O que significa que esses cromossomos eles são iguais. Então a gente vai chamar isso de cromossomos ou de cromátides irmãs. Por que eu estou falando isso? Porque lá na meiose você vai ver um outro nome chamado de cromossomos homólogos. E a galera confunde muito que é cromossomo homólogo de cromátide irmã. Então, antes de chegar na meiose, eu queria deixar já claro para vocês o que significa cromátide irmã. Ou seja, é um cromossomo que é idêntico ao outro. Ele vai ser rompido aqui para levar um para cada lado. Só que esse rompimento, ele não acontece na metáfase. A metáfase é só o alinhamento deles no centro da célula. No caso, a separação é a próxima, que a gente vai chamar de anáfase. Vamos. Pode falar. Rapidinho. Então tem a diferença entre a quantidade de DNA e a quantidade de cromossomo naquela imagem que você mostrou. Quantidade de DNA e quantidade de cromossomos? Especifica isso para mim, por favor. Tipo, são 8 moléculas de DNA e 4 cromossomos? Tem 4 cromossomos duplicados e moléculas de DNA, você tem 8, no caso. Foi isso que você tinha dito? Foi isso. Então é isso. Entendi, tá. Obrigada. Eu poderia dizer também que eu tenho 8 cromátides irmãs. Ah, tá. A quantidade de cromátides irmãs é igual à quantidade de DNA. Isso. Entendi. É porque assim, se você pegar um X desse, Sara, tua pergunta foi ótima. Eu posso falar que isso aqui é um cromossomo duplicado, ou eu posso falar que isso aqui são duas cromátides. Então são dois cromossomos simples, tá? E aí o cromossomo simples é relativo à quantidade de DNA. Então foi isso que a gente tinha dito, né? Só para poder especificar o que você falou, mas eu estou indo de acordo com o que você disse mesmo. Bom, a gente passa para a anáfase. Ana, da tradução do latim, significa separação. Então é a fase de separação. Separação de quem? Dos cromossomos, né? Então é quando você vai ter a divisão do centrômero, ou seja, você vai ter ali a formação dos cinetócoros divididos, beleza? Um para cada lado. E aí essas cromátides irmãs, elas vão ser puxadas pelos fusos acromáticos para os polos da célula, ou seja, em direção aos centríolos, aos seus respectivos centríolos. A anáfase é a fase mais curta, porque ela é só isso mesmo, ela é só a fase de movimento das cromátides irmãs para os polos da célula. Como é que isso acontece? Os microtúbulos, eles começam a ser desfeitos. Então é como se eu tivesse colocado um monte de Lego, construído lá uma torre de Lego, e liguei essa torre de Lego no cromossomo. Agora o que eu faço? Eu vou desfazendo os Legos daqui próximo a mim, e conforme eu vou desfazendo, ela vai se aproximando, né? Eu vou aproximando aquilo que está lá, no caso o cromossomo, para próximo de mim. Então é isso que a gente consegue verificar aqui no processo de anáfase. Que é o que vocês veem nessa imagem aqui. Então, eu vou encurtando os microtúbulos. Conforme eu vou encurtando os microtúbulos,
o cromossomo ele vai sendo puxado para perto de mim. E esse perto de mim que eu estou dizendo é o centríolo, né? Então aqui é só uma representação da diferença entre a metáfase, aonde os cromátides irmãs ainda estão ligados, e a anáfase, aonde as cromátides irmãs já foram rompidas e estão em movimento para os polos da célula. E aí a gente chega na telófase. A telófase, ela é o inverso da prófase. Então, lembra o que acontece na prófase e você vai conseguir saber o que acontece na telófase. Vocês lembram o que acontece na prófase? É a condensação do DNA, né? A Condensação do duplicação. DNA. Mas o quê? Aparecimento do núcleo. Do aparecimento do núcleo. Mas tinha ordem para isso acontecer, não tinha? Tinha uma ordem de sequência para isso acontecer ou era aleatório? Tinha. Tinha. Qual era a ordem? Primeiro era a condensação. Uhum, Depois a duplicação. uhum. E desaparecimento do núcleo. Perfeito. Então, na telófase, o que acontece primeiro? Vai. O aparecimento do núcleo, tudo ao contrário, né? Exato, perfeito. É isso. Por que o núcleo tem que aparecer primeiro? Para proteger o DNA. Para proteger o DNA. Então, volta ao núcleo primeiro, depois o DNA faz o quê? Descondensa. Descondensa. E aí volta a sua atividade. Mandaram benzão. Essa questão que vocês acabaram de responder, ela nunca caiu em prova. Cai em prova o quê? O que acontece na prófase? O que acontece na telófase, na metáfase, na anáfase? Ou ele dá um exemplo e pergunta, isso daí é referente a qual etapa? Nunca caiu a importância da ordem dos processos em cada etapa. Ou seja, é uma questão de mitose que pode cair. Então, a telófase é exatamente o que vocês falaram. Primeira coisa, que não está no slide, né? Não está em ordem aqui no slide. Volta ao núcleo, né? Depois que volta ao núcleo, né? Você tem a formação não, a transformação do DNA que estava na forma de heterocromatina para eucromatina, ou seja, descondensa. O fuso acromático já não existe mais, beleza? E aí você vai ter um evento. O nome desse evento é o evento para separar as duas células novas, né? A gente vai chamar isso de citocinese. Ou plasmodiérese, no caso de plantas. Então, a citocinese, a gente vai manter esse termo porque é o mais usado, ele é o processo de separação, porém, ele não é dito como etapa da mitose. Tipo, já vi pessoas errando, né, assim. Quais são as etapas da mitose? Aí a pessoa põe prófase, metáfase, anáfase, telófase e citocinese. Citocinese não é etapa. Citocinese é um processo da telófase para separar as células formadas. Tá? Ou seja, é isso daqui que a gente está olhando na imagem. É pegar uma célula e dividir, separar ela da outra. Só que existem dois tipos de citocinese. A da planta e do animal. E qual a diferença? A diferença é que a planta tem parede celular. E a parede celular, ela é rígida. E aí, se a parede celular ela é rígida,
ela impede você fazer invaginação, que é o que você verifica na célula animal. Dá para ver a invaginação aqui, né? Invaginação é aquele estrangulamento da membrana plasmática para levar um lado até o outro, e aí quando esses lados se encontram, as células se soltam. Elas desacoplam, e aí você tem duas células. Então foi um movimento de fora para dentro, porque foi um estrangulamento da célula, né? Foi uma invaginação. Enquanto na célula vegetal, eu não posso fazer estrangulamento porque a parede celular é rígida. Então eu tenho que fazer um movimento invertido. Eu tenho que fazer um movimento de dentro para fora. Como é que eu faço isso? Eu vou juntando várias vesículas, bolsas citoplasmáticas, que vão se agregando do lado de dentro e vão virando uma bolha. E essa bolha vai aumentando cada vez mais conforme você vai depositando novas bolinhas ali. Até chegar um ponto que essa bolha está tão grande que ela consegue conectar a parede como um todo aqui, e aí essa célula é dividida. Então ela foi um movimento de dentro para fora. Na física, existe um nome para isso, né? Existe um nome quando o movimento ele é de fora para dentro e o inverso. O nome que a gente dá desse movimento de fora para dentro na física é chamado de movimento centrípeto. Vocês devem ter estudado isso lá em cinética, sei lá, em movimento, tipos de aceleração. Não sei como é que vocês veem isso. Onde o carrinho ele vai fazer uma curva e aí existe uma força que atrai ele para dentro da curva, senão ele iria direto, né? Que a gente vai chamar de aceleração centrípeta na física. Aqui na biologia, o movimento centrípeto, perdão, é justamente para poder explicar esse movimento de fora para dentro para poder separar células animais. E o movimento inverso ao centrípeto é chamado de centrífugo, que é o movimento de dentro para fora, né? E aí você pode pensar em movimento centrífugo, máquina de lavar roupa, liquidificador, né? Você põe ali o líquido no liquidificador, aperta lá o botão, e aí se você olhar dentro do liquidificador, no meio tá tipo baixinho o líquido e nas bordas está cheio, porque o movimento está indo de dentro para fora, tá? Então, existem esses dois tipos aí, esses dois tipos de movimento para separar a célula, beleza? E o nome que a gente dá para esse local, onde as vesículas se encaixam ali no meio da célula vegetal, é chamado de lamela média. Então, essa informação aqui ela é importante que está no slide. Ficou alguma dúvida sobre isso? Ai, Romulo, eu não entendi direito como separa na célula vegetal, não. Tá. Vamos lá. Deixa eu ver se eu consigo pegar uma imagem aqui. Eu vou fazer melhor. Na aula da semana passada, eu mostrei um vídeo. Vocês lembram disso? Sim. Então, eu vou mostrar esse vídeo de novo. Ô, Romulo, deixa eu te fazer uma pergunta enquanto você acha o vídeo. Pode falar. Na acontece o processo de divisão celular, a célula fica inativa. Mas é porque na prófase o DNA já entra na função na heterocromatina, por isso que ele passa a divisão celular toda inativa ou tem relação com outra coisa? Tá inativa porque o DNA tá fechado, né? Porque o DNA tá Né? enrolado na forma de cromossomo. Ou seja, condensado, que foi o que você falou. É por isso que ele fica inativo. Então, ele, em relação ao ciclo celular, né? Na intérfase, ele ainda não tá. Ele só entra quando começa a divisão celular na prófase, e aí ele começa a ficar inativo. A condensação dele começa na fase G2, mas né, você já tem o início ali, um pouco da condensação. Mas ela vai acontecer de fato na prófase. Que aí fica na forma de heterocromatina inativo. Isso, inativo. Entendi. E o grau máximo de condensação
É na metáfase. Então, se perguntarem em qual etapa, tipo assim, não sei se pergunta esse tipo de coisa, mas em qual etapa ele deixa de ser ativo, eu falaria o quê? Prófase ou metáfase? Olha, durante a divisão celular, a tendência é que você não tenha atividade de material genético, não. É que eles fiquem inativos mesmo. Agora, você vai ver essa inativação acontecendo, de fato, na prófase. Tem alguns livros que vão dizer que ele já começa no finalzinho da G2, mas na prófase é onde você vai ter real a condensação. Então, e o final, o grau máximo de condensação chega na metáfase, mas o início dela é na prófase, tá? Você pode considerar na fase G2, mas numa prova de vestibular, a gente vai considerar como a prófase, ok? Ok, obrigada. Nada. Então, olha só, vou colocar o vídeo de novo para mostrar, responder a pergunta. Aqui a gente está falando de uma célula animal, mas eu vou mostrar uma falha desse vídeo aqui que ajuda a gente a entender a vegetal. Então, olha só, primeira coisa aqui, você tem lá o núcleo e o DNA. Olha ele condensando, ele duplicou e depois ele condensa, ó. Ele engrossa. Beleza? Então, ó lá, e ele coloca isso como prófase. Mas a duplicação, na real, aconteceu na fase S da intérfase. Agora, a prófase vai encurtar e vai deixar mais grosso. E isso deixa ele inativo, né? Eu estou condensando, eu estou congelando. Como se eu tivesse uma comida fresquinha, eu congelasse ela para ela poder ficar protegida, porém, não está mais consumível, digamos assim. Ela não está funcionando. Então, eles estão em curtos e grossos. Aí, depois que você protegeu, o DNA some. Oh, perdão, o núcleo, né? Some, desintegra. Aí vem a metáfase, os centríolos se aproximam, alinham os cromossomos no centro da célula. Você sabe que está errado no vídeo, porque para fazer o alinhamento eu preciso do fuso acromático. Aqui no vídeo ele só mostra a formação do fuso depois, ó. Tá começando aí agora. Para eu alinhar, eu preciso primeiro ligar o fuso. Então, essa é uma visão crítica do vídeo, tá? Só para vocês terem uma ideia de como acontece na vida real mesmo, tá? Então, isso é a placa metafásica aí, né? Agora, a gente tem o centrômero dividido pela metade, através dos cinetócoros, né? Que é a região onde você conecta o fuso ao cromossomo e divide, então, esses cromossomos ao meio, né? Lembrando que cada um deles é uma cromátide irmã. E aí a anáfase faz o quê? Puxa essas cromátides irmãs para os polos da célula. Então é isso que você vai verificar agora. Quando isso termina, os núcleos voltam. E aí a telófase. Aí lá dentro, não aparece aqui, né? Não aparece aí, mas aí dentro, o núcleo, né, do núcleo, você vai ter agora a heterocromatina se descondensando para a eucromatina. E olha agora que interessante. A célula vai se dividir, né? Ou seja, a citocinese. Mas repara como essa citocinese ela vai acontecer. Tá vendo que tem várias bolinhas, vesículas se aglomerando aí no centro da célula? Sim. É isso que acontece na planta. Tem várias vesículas que vão para o centro da célula ali e vão se aglomerando para virar uma bolha enorme. Então o movimento ele está indo de dentro para fora e não uma estrangulação. Você não está vendo nesse vídeo, você não está vendo estrangulação das bordas da célula. Ou seja, esse pedaço aqui de cima e o pedaço lá de baixo, ele sendo puxado, estrangulado. Isso é o que acontece no animal. Na vegetal, é mais isso do que você está vendo aqui no vídeo. São várias vesículas que se encaixam no centro, formando uma bolha imensa que vai de uma ponta até outra, né? Eu vou colocar aqui, ó.
essa bolha enorme divide as duas células. Então, esse é um erro desse vídeo aqui, porque isso leva, né, a uma ideia mais do que acontece na planta do que acontece de fato na célula vegetal. Ó, na célula animal, que tem o estrangulamento. Melhorou agora? Sim, mas essas vesículas, elas são formadas pelo... Pelo complexo de Golgi. Isso, tá. As vesículas seriam tipo umas bolsinhas da membrana plasmática? Isso, uma bolsinha vazia de membrana plasmática. Vazia, que eu quero dizer, porque não tem nada, tem água, né? Entendi. Tem aloplasma. A gente não fala água porque não é só água. Tem água, sais e aloplasma. Beleza? Bom, se você entendeu isso, aqui a gente só tem a representação, então, né? Aí você vê o centríolo sendo duplicado, o DNA ainda ali, né? O núcleo se desfazendo aqui, já os centríolos polarizados. Então, isso seria uma ideia ali da prófase. Aqui o início da metáfase, né? Porque você está vendo ali os fusos sendo formados e alinhados. Depois vem a anáfase e separa metade para cada lado das cromátides irmãs. Começa a telófase, o núcleo reaparece, o DNA descondensa e aí você começa a citocinese, tá? Citocinese, então, nesse caso é de estrangulamento, porque é célula animal, então uma citocinese centrípeta, se fosse em planta seria centrífuga, e aí você separa e tem as duas células aí. Então, o que eu tenho? Recapitulando, a intérfase, que é a G1-SG2, depois a gente tem a prófase, a metáfase, a anáfase e a telófase. Lembrando o que cada uma delas faz. Tem os pontos de checagem, que eu falei para vocês, que é para poder verificar se existe algum dano. Se houver algum dano, a célula entra em apoptose, né? Ela morre. Existe uma proteína chamada proteína P53, que é produzida pela mitocôndria, e que leva a essa apoptose se caso houver algum erro, né? Se algum erro for identificado nesses checkpoints aí, beleza? E já foi estudado que as células que formam tumores, elas têm mutação para não produzir a P53. Então, uma célula de tumor, ela não produz a P53 quando tem um erro, tá? Se ela não produz a P53, significa que ela não entra em apoptose. Então, ela fica se multiplicando com aquele erro. Então, isso é uma coisa interessante, tá? Para agregar vocês aí. Tendo dito isso, a gente acabou com a mitose e a gente entra em meiose, mas eu não quero dar isso tudo num dia só, então isso vai ficar para a próxima aula. Tainá, principalmente, porque falou que tinha dificuldade. Como é que tá? Eu entendi, mas você pode repetir pra mim a questão da P53, por favor? Porque eu fiquei um pouco confusa. A P53 é uma proteína produzida pela mitocôndria. Ela é uma proteína que vai para o citoplasma em casos de erros identificados no processo de checkpoints. Então, os checkpoints são etapas da divisão celular, onde você faz uma verificação para ver se houve algum erro na duplicação do DNA ou na divisão dele. E aí, se for identificado que houve, né, esse erro na duplicação ou na divisão, então essa P53 ela vai disparar vários processos metabólicos dentro da célula para que essa célula morra. Então, é uma forma que a célula tem, tá, de verificar se tudo que ela deveria, todas as etapas que ela deveria passar durante o ciclo, se foram cumpridas. Se não foi cumprida, ou se houve algum erro nessa passagem,
ela produz a P53 para ela ser eliminada, então essa célula ela é morta, e aí outra vai ser colocada no lugar. Só que tem algumas células que sofrem mutação para não produzir a P53. Se ela não produz a P53, significa que se houver algum erro aqui, não vai ter a proteína para poder mandar a célula morrer, né? Ou seja, aquela proteína que vai disparar os processos de apoptose, ela não vai existir, porque houve uma mutação e essa mutação impediu a produção dela. Se a célula tem erro e não morre, ela vai começar a se duplicar com aquele erro. Então ela forma as células de tumor gerando câncer. Entendi. Valeu. E o resto? Foi também? Ou só? Foi. Não, acho que foi. Beleza. A gente não viu meiose, então eu não indico a vocês fazerem exercícios de meiose, só os de mitose, apesar de estar junto aí no material, mas na semana que vem a gente termina meiose, e aí vocês podem fazer tudo sem problema nenhum, tá? E é isso por hoje. Beleza? Ô, Rômulo, Diga. não recebeu ainda os exercícios de divisão celular, não estão nessa apostila. Não estão nessa? Não. Tá, eu vou ver como é que eu faço aqui para poder Essa daqui, disponibilizar para vocês fazerem. a de maio parou em organelas. Espera aí, só um minutinho então. Ah, é verdade. É porque essa está programada para o 1º de junho. Eu vou fazer o seguinte, eu vou mandar uma lista para vocês e aí depois eu libero junto com a apostila do mês de junho certinho, tá bom? Tá, valeu. Falou Vamos. então. Oi, pode falar. Foi mal. É só a questão da memória muscular. Tem a ver com hiperplasia também? Memória muscular. Não, não é hiperplasia. Hiperplasia é formação de câncer em adulto, tá? Então, a gente não costuma ter hiperplasia em adultos, porque existe já tem tudo formado, né? Que você tem hipertrofia. No caso da memória muscular, não é um processo hiperplásico, é um processo. Eu não posso nem dizer que é hipertrófico também, porque a memória é a capacidade que a célula tem de voltar ao metabolismo que ela tinha anteriormente. Então, se eu malho muito e sou um atleta, tipo, e depois eu sofro um acidente e fico um tempo parado, quando eu volto, eu tenho uma facilidade de retornar àquelas minhas atividades anteriores muito mais fácil do que um cara sedentário que não é atleta. Mas isso é graças ao processo hipertrófico, não hiperplásico. Porque, assim, o cara que tem o histórico seria o tal do histórico de atleta, né? O cara que tem esse histórico de atleta, ele, ele vai hipertrofiar as suas células, e por mais que ele pare de fazer exercício por um determinado tempo, a célula ainda continua ali, com metabolismo mais baixo, mas ela continua. Se ele fica por muito tempo, aí ele perde essa célula, porque ele não vai ficar mantendo uma célula que gasta muita energia se ele não precisa disso, então ele joga lá fora, mas é o processo hipertrófico que tende a fazer isso. Hiperplásico é só para crescimento do número de células. Então, assim, Sara hoje tem bilhões de células, porque um dia ela era zigoto e hoje não é mais. Isso é um processo hiperplásico natural, normal, não tem nada. Agora, se você falar o cara está tendo hiperplasia no músculo, é porque seria uma formação de um tumor ali, beleza? E não memória. Entendi, obrigada. Tá bom, Nada, obrigada. nada. Alguém tem mais alguma dúvida? Não, tranquilo. Então, semana que vem, eu vou ver essa parada do material para vocês até o final do dia de hoje, tá? Tem que separar os exercícios, mas eu vou ver o quanto antes eu mando. E, e aí, semana que vem a gente termina a meiose. E aí, até lá, vocês já vão ter o material para poder fazer. Eu vou ver se eu libero também antes de meiose para vocês. Beleza? Beleza.
Valeu então, galera. Um beijão pra vocês aí, uma ótima semana, tá? Quinta, a gente se encontra de novo. Valeu!